Bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Que energia boa, né? Que energia deliciosa. Paulo tem isso, né? Ele tem um... É um presente, é um grande presente. Bom, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho, né, do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Que tem aquela passagem, né? Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Né? Muita gente já conhece, né? Então vamos lá, vamos tentar conhecer e entender um pouquinho, né? Jesus Cristo traz essa passagem a partir da parábola do festim das bodas, né? Antes da gente começar, é sempre bom a gente relembrar o porquê que Jesus pregava a partir de parábolas, né? Por que de parábolas? Porque a gente tentar entender essa forma carinhosa e amorosa, né? Que Cristo trazia para a gente os ensinamentos. E a parábola, ela tem esse espírito de trazer para a gente, a partir de uma compreensão, de uma história, de um exemplo, uma sementinha, né? Para que a gente possa ali refletir, tentar entender e fazer do nosso coração um solo fértil para que possa germinar essa semente que foi deixada, né? E eu acho que até hoje, assim, tiro por mim, acho que muita coisa do que o Cristo trouxe, além de atual, tem muita coisa que a gente precisa sempre estar refletindo, porque muita coisa às vezes a gente não consegue absorver, né, de uma única vez. Às vezes a gente precisa estar com o nosso solo um pouquinho mais preparado para que a gente consiga compreender, né, essas pérolas que o Cristo nos deixou. E nessa parábola, né, do festim das bodas, Cristo, ele compara a entrada no reino dos céus, né, a um rei que convidou, né, que preparou um banquete, uma festa de bodas para o seu filho, e aí ele convida, ele encaminha os servos, né, para que possa trazer os convidados para aquele banquete. Acontece que os primeiros convidados, né, quando os servos chegam para fazer o convite, os primeiros convidados, eles simplesmente recusam o convite, né? Eles simplesmente não vão. E retornando, o rei pede aos servos que retorne e que explique o que está sendo oferecido, né? O banquete que foi dado, o que será servido, o que representa aquela festa. Nesse segundo convite, nessa segunda ida dos servos, além de recusar o convite, né, aqueles convidados ainda matam os servos que foram para explicar. E aqui a gente já abre um parêntese, porque muitas vezes, olha que interessante a representação dessa parábola, porque o rei tomou a compreensão de que talvez aqueles convidados que recusaram o convite não compreendessem ao certo por quê, o que estava sendo oferecido, né? Para que eles estavam sendo convidados. E tendo matado os servos que foram convidar, o rei então fica colerizado e manda incendiar a cidade, enfim, né? Ali os que cometeram aqueles homicídios. E aí ele manda novamente os servos, mas para que dessa vez convide a todos que forem encontrados pelo caminho, independente de quem sejam esses todos. O convite é para todos, né? E tendo essas pessoas que foram encontradas no caminho, ido ao banquete, à festa, o rei se depara com um convidado que não estava vestido adequadamente. Ele não estava ali com as vestes, né, nupciais ali que era exigido para aquela ocasião, né? E a cerimônia, ela tem
E a gente vai tentar entender o que significa isso. E ele chega para esse convidado e pergunta: por que você não está vestido adequadamente? E aquele convidado simplesmente se cala, ele não sabe explicar o porquê que ele está ali naquela ocasião, mas não estava preparado para aquela ocasião. E aí o rei ordena que os servos retirem e o coloquem lá para o mundo externo, ali, para o externamente. Quando a gente para tentar entender um pouquinho essa parábola, tentar entender o que Jesus quis dizer, né, com essa comparação, por que o reino do céu se compara a esse banquete, a essa festa que foi oferecida, o que seria, quem seria esse rei tão, né, atencioso, que mesmo tendo sido recusado o convite dele, ele pede que os servos voltem uma segunda vez, mesmo aqueles servos tendo sofrido tudo que sofreram, ele manda novamente os servos para oferecer então aquele convite para todos, né, indistintamente. E esse rei é o nosso Criador, né? Ele é o nosso Pai amado, que mesmo diante das nossas várias falhas, dos nossos vários erros, ele não desiste de nos convidar. Olha quanto Deus é maravilhoso, né? E mesmo nós tendo recusado aquele convite, né, no primeiro momento ali, ele ainda trouxe o seu filho para explicar para a gente o que representa, né, esse reino dos céus. O que a gente está falando? A gente está falando da nossa vida espiritual, né, da nossa verdadeira vida, do nosso verdadeiro encontro, porque tudo isso aqui que a gente está vivendo, embora o céu seja lindo, esse verde maravilhoso da natureza, esse ar, né, tão puro, tudo isso é tão bom, mas tudo isso é passageiro, porque a nossa vida, a nossa existência mesmo, ela é o plano espiritual, né? Nós somos espíritos vivendo uma experiência material, aqui é apenas uma etapa. E aí a gente para analisar o tanto que Deus nos dá várias oportunidades, o tanto que Ele nos oferece várias oportunidades, mesmo diante dos nossos erros e falhas. E no segundo, né, numa segunda reflexão, o que a gente entende, tendo entendido que esse rei, né, teria aí uma interpretação quanto ao Criador, e esse reino dos céus é o nosso plano, né, a nossa verdadeira vida espiritual. Então, quem seria nós? Como que a gente se identifica perante a esse convite? Né? Como que a gente está respondendo a esse convite do Criador? Será que a gente está recusando esse convite? Eu quero negar, eu não quero... Não, a minha vida é isso aqui, é o que eu posso tocar, é o que eu posso ver, não sei, vida espiritual, o que é isso? Né? Isso existe? Será que a gente está agindo como esses primeiros servos que negaram? Que simplesmente recusaram? Ou será que a gente está como aqueles segundos convidados que, além de recusar o convite, ainda aumentaram seus débitos a partir de, né, atos de egoísmo, individualidade, né? Olha, porque realmente às vezes a gente recebe essa dádiva, né? E nesse momento agora de transição planetária, né, em que a Terra está passando por uma transformação, as crenças, o olhar, tudo está sendo mudado, cada um de nós que estamos aqui hoje escolhemos estar aqui nesse momento. Ninguém está aqui por acaso. Nós falamos numa palestra atrás, né, que a gente refletiu um pouquinho da morte como uma etapa da vida, como um ciclo natural. A gente falou um pouquinho, eu bem me recordo, do propósito, né? Que cada um de nós, cada um de vocês, né, tem um propósito. Veio aqui para deixar um legado, para deixar a sua identidade. E quando a gente para pensar, será que a gente está conseguindo cumprir aquilo que a gente se propôs? Será que a gente está conseguindo olhar para essa oportunidade
como uma verdadeira oportunidade de crescimento, de melhoria, de aprendizado, né? Como será que a gente está recebendo esse convite, essa oportunidade? Então, porque muitas vezes a gente vem com um propósito, e é por isso que a gente fala que a Terra é um plano de expiação, porque é muito fácil a gente se desviar aqui. É muito fácil, às vezes, eu me apegar aos meus bens materiais, a uma meta de sucesso, ou alguma coisa que vai me desviar daquele verdadeiro propósito que é o que está aqui dentro, da sementinha, que é aquilo que foi plantado e que a gente tem como resgatar, né? Por mais que a gente não lembre o que foi que a gente acertou lá do outro lado, quando a gente entra em comunhão, a prece, ela estabelece esse canal. E é por meio dela que a gente consegue resgatar. Deus, eu tô no caminho certo? Será que as escolhas que eu estou fazendo são as corretas? Tem a ver com o meu propósito aqui? Então, que a gente não seja como o primeiro convidado que veio e simplesmente negou e recusou a vida espiritual, recusou ali os reinos do céu. E nem como o segundo, né? Que além de recusar ainda aumentou assim os débitos, né? Mas também tem aqueles convidados que foram, todos convidados, mas que lá não estavam preparados, que é o caso daquele convidado que não estava vestido adequadamente. O que Jesus Cristo quis dizer com isso? Será que ele estava falando vestido de imagem, né? Não, né? Não. Gente, a veste que Jesus Cristo se refere nessa parábola é a pureza do coração. Qual foi o maior legado que Jesus Cristo deixou pra gente? Não foi o amor? O amor a nós mesmos, primeiro, ama teu próximo como a ti mesmo. O amor a nós como filho do Criador, do Pai amoroso, né? Que somos capazes também, somos co-criadores. E ao nosso próximo, que é a minha imagem e semelhança, né? Então, será que a gente vai chegar, vai retornar para a nossa pátria mãe e dizer, pai, ou ficar calados, né? Porque a gente não tem nem o que falar quando a gente não procurou fazer, né? Não procurou cumprir aquilo que a gente se propôs. E é muito interessante olhando o contexto dessa parábola, o que o festim nupcial ele representa? Ele representa um compromisso. É um compromisso. E por que Jesus Cristo faz esse paralelo? Porque será que nós estamos comprometidos com a nossa evolução? Será que nós estamos comprometidos àquilo que a gente se propôs fazer quando veio para cá? Mas como que eu faço isso? Como que eu sei que eu estou seguindo, né, o que o Cristo nos deixou? Como que eu sei? A gente recebe e aí eu acho que é o principal, né? Que convites, que chamado é esse que essa parábola traz? Qual é esse chamado? É um chamado do amor? É um chamado da nossa missão? E quando que a gente sabe que a gente foi chamado? Né? Cada dia, quando a gente abre os nossos olhos de manhã e a gente está fazendo uma escolha, hoje eu vou levantar aqui e vou agradecer por cada oportunidade que Deus nos dá, por cada momento, por cada troca que eu tenha com o meu próximo, comigo. A gente não se olha. Já perceberam que a gente tem uma tendência nossa, né? Olhar para fora, só para o externo. Mas muitas vezes a gente não se olha com amorosidade. Vanderlei Deluxe tem um livro que chama Reforma Íntima Sem Martírio. E esse livro ele é de uma grandiosidade, de uma pureza, porque ele fala assim, para mim poder olhar para o meu próximo com amor, eu tenho que me olhar com amor, eu tenho que entender que essa minha evolução é um processo, né? É um processo. Então, nesse processo, os meus erros, as minhas falhas, as minhas quedas,
eles me ajudam também a alcançar o aprendizado, né? Mas para isso eu preciso olhar para a minha dor como um aprendizado. Eu preciso me tirar daquela posição de vítima, eu preciso me tirar daquela condição de, ai meu Deus, que fardo sofrido, como a vida na matéria é, né? E eu sei, gente, é doloroso, cada um tem mesmo, né? As suas dificuldades, os seus desafios para vencer, mas a gente precisa olhar para isso com mais amor. A gente precisa se acalentar também, né? Para que a gente possa resgatar aquele nosso propósito, que é a razão da gente estar aqui, é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Eu tentei um psicólogo judeu que passou, né, pelos horrores do nazismo. Ele foi preso e ele resolveu usar o campo de concentração como estudo daquilo da profissão dele. E uma coisa muito interessante, e ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido, que é fenomenal, assim, são as observações dele durante aquele período que ele teve ali no campo de concentração. E qual foi a conclusão que ele chegou? Ele fala, Viktor Frankl, ele fala que quem tem um porquê viver enfrenta quase todo como. O que ele quis dizer com isso? Se eu estou aqui em busca do meu propósito, se eu me comprometo com esse meu propósito e eu vivo em função de resgatar isso, então tudo aquilo que tiver no meio do caminho, as pedras, os buracos, os desafios, eu vou encarar como faz parte, né? É difícil, a caminhada é trabalhosa, mas faz parte. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar para vocês hoje é: agradeçam a cada dia, aproveitem cada oportunidade, porque esse chamado ele é diário, esse chamado ele acontece o tempo todo. Do momento em que a gente abre os nossos olhos de manhã ao momento que a gente se deita para dormir, esse chamado ele é contínuo, mas a gente precisa estar com o coração aberto para a gente poder sentir quais são essas pequenas oportunidades de dar a mão, ouvir alguém, olhar para a gente, entender os nossos sentimentos, se colocar no lugar do outro. Quais são esses chamados, né? Que o nosso Rei, ou nosso Criador divino, maravilhoso, nos oferece todo dia. Vocês tenham um domingo lindo, uma semana maravilhosa. É sempre um prazer estar com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, pela aula. rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Comandante, nós alimentamos o espírito. Agora a gente vai alimentar o quê? A barriga, Vamos ver, né?